uma faculdade de medicina, né? Mas se eu pudesse, estaria dando aula numa lousa agora, né? Como eu não tenho lousa, então eu vou fazer aqui numa folha de papel mesmo, que eu prefiro desenhar, rabiscar, colocar fórmulas e tudo, né? Deixa eu só arrumar aqui o chat aqui de vocês. Caso alguém tenha qualquer dúvida, tá? Pode me interromper à vontade, tá? Pode falar também, ou colocar aqui no chat, que eu tô com a janela aberta aqui, eu consigo ver, caso vocês tenham qualquer dúvida, tá? Bom, então, para mim é um prazer enorme estar aqui, legal que tem bastante gente, eu vi que tem gente do HC, gente do FBC, gente de todos os lugares, legal. Eu vou, então, tentar colocar, né, e a ideia de escrever aqui é exatamente por causa disso, né, colocar de uma forma um pouquinho mais detalhada, né, um pouco mais, talvez, concreta, como é feito, então, essa análise de conectividade, né, principalmente relacionada a repouso, né, que é o tema que a Patrícia pediu para eu falar aqui, tá? Patrícia, deixa só para eu conseguir me organizar aqui. Você já chegou a falar de todas as etapas de pré-processamento de fMRI do tradicional? Sim, a gente falou ontem do pré-processamento tradicional e a gente comentou também ali do pré-processamento do resting stage, que tem o denoising, tem todas as etapas, né, de correção extra, assim, de ruído. A gente falou até do CompCore, mas acho que o CompCore foi na oficina, o pessoal não viu aqui. Perfeito. Tá bom, né? Bom, então, assim, na verdade, eu vou talvez começar revendo algumas coisas que você já sabe, mas só para ajudar a estruturar um pouquinho o pensamento, né? Então, quando a gente vai tentar estudar conectividade, vocês conseguem... Dá para ver, Patrícia? Está muito pequeno, é melhor aumentar. Eu tô vendo bem aqui, não sei quem está no celular. Alguém está no celular pode dizer? Quem está no celular, é melhor aumentar, aumentar a fonte ou dá para ver bem? Ok. Bom, se dá para ver, então eu vou usar esse tamanho de fonte, digamos assim. Tá? Então, quando a gente vai analisar a conectividade usando dados de neuroimagem, né, basicamente a gente pode pensar que a gente tem três tipos ou três formas de você estudar. Né? Uma seria a conectividade estrutural, né? Você tem a conectividade funcional e tem eu diria assim, que é um ramo da funcional, não seria... isso é um pouco controverso, mas que eles chamam de conectividade efetiva. Tá? Então, a conectividade estrutural, né, como o próprio nome diz, ele se refere ao estudo da estrutura, né, dessa conectividade e tudo mais. Então, quando a gente trabalha com imagens de ressonância e tudo mais, em geral a gente estuda, né, usando imagens de DTI ou DSI, né, e pode fazer análise, então, tanto de tractografia, como análise de anisotropia fracionada e tudo mais, né? Então, basicamente, ele está olhando para características, entre assim, físicas mesmo, né, dessa estrutura de substância branca, né? Para fazer esse estudo dessa conectividade, tá? Já essas duas de baixo, por isso que eu até coloquei meio que juntas aqui, né? Eles se baseiam em estudar, olhar os sinais hemodinâmicos, né? No caso, os dados de imagens ecoplanares, né? Que é o que a gente colhe na ressonância funcional, né? E por meio do sinal BOLD, né? Que vocês já devem ter visto com a Patrícia anteriormente, a gente tenta fazer algumas inferências sobre quais regiões estão conectadas ou não. Tá? Então, essas duas aqui de baixo são baseadas em sinais associados indiretamente, né, pelo processo de acoplamento hemodinâmico, né, associados indiretamente, então, à atividade neural, né, olhando, então, as flutuações do sinal BOLD. E, basicamente, então, acho que a diferença entre essas duas formas de análise de conectividade, né, até porque o sinal é o mesmo, né,
é que quando a gente vai fazer uma análise de conectividade funcional, o que a gente está olhando é uma correlação na atividade, né, entre duas regiões que estão espacialmente distintas, né? O Carl Friston, que digamos assim é a pessoa que talvez tenha dado essa definição e o nome de funcional, né? Essa correlação na atividade de duas regiões cerebrais distantes uma das outras, né? E a conectividade efetiva, basicamente o que você quer estudar, né, é algo associado ao fluxo de informação, né, e, entre aspas, né, uma causalidade, assim, se a atividade de uma região causa a atividade em outra região, né? Então, por estudar aspectos diferentes, né, dessa forma de dependência, né, entre a atividade dessas regiões cerebrais, né, obviamente os métodos são diferentes, né? Então, assim, aqui na conectividade funcional, o mais comum, de fato, é análise de correlação, né, como está escrito aqui. Tem uma outra forma de analisar, que eles chamam de Independent Component Analysis, ou ICA, né, que é uma outra metodologia para análise de conectividade funcional. Tá? Para análise de conectividade efetiva, né, então acho que o mais famoso é o DCM, que é o Dynamic Causal Models, proposto pelo próprio Friston, né, num artigo de 2003, né? E tem outras metodologias, né? Também, por exemplo, eles chamam de Granger Causality, que é um modelo emprestado, digamos, da econometria, né? E que em neuroimagem, um pesquisador chamado Hoiberg publicou um artigo em 2003 introduzindo isso aqui, né? O Structural Equation Models, né? Que é um modelo que basicamente, quem é da psicometria, né, vocês devem estar bem acostumados, o pessoal que é da psiquiatria aí do Rio Grande do Sul também é acostumado com modelos estruturais, né, que o McIntosh, em estudos de memória e neuroimagem, ele apresentou esse modelo, né, e mais recentemente, né, um grupo do Tom Nichols, né, começou a estudar alguns modelos bayesianos, né, chamados DGMs, Dynamic Graph Models, né, que também tem trabalhado, apareceu uma forma inovadora de você analisar a conectividade efetiva. Tá? Hoje eu acho que não vai dar tempo, então, de, obviamente, falar de tudo isso, né? Eu vou me focar mais sobre a conectividade funcional aqui, até porque ela é mais utilizada para análise de repouso, né? Vocês já viram um artigo do Pedro Pan, acredito que nessa primeira hora de aula, né? Que foi sobre conectividade funcional em repouso. Então eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais, né? Aqui este tópico, e se sobrar um tempo a gente pode comentar ou tirar dúvidas, né, que também talvez seja interessante, sobre dúvidas que vocês tenham sobre esses outros tópicos aqui também, tá bom? Bom, obviamente eu estou em casa por causa da pandemia, meus filhos estão aqui, então talvez vocês ouçam um choro de bebê ou algo assim, mas minha esposa foi trabalhar, mas a minha sogra está aqui, então ela ajuda a cuidar deles. Então não se preocupem se tiver alguém chorando aqui no fundo, tá? Eu não estou torturando ninguém. Então vamos lá. A gente está, então, trabalhando com conectividade funcional. Então, antes de ir um pouco mais a fundo aqui, né? Eu queria perguntar assim para vocês, assim, tentem refletir um pouco se você tem sinais, né,
da atividade cerebral, né? Como que vocês, intuitivamente, como que vocês tentariam verificar se uma região está conectada na outra, né? Tem essa, entre aspas, uma conexão entre elas, né? É possível você saber se dois elementos, né, eles estão acoplados sem enxergar, digamos, sem olhar para o fio, digamos, que está acoplando esses dois elementos, né? E, se for possível, como é que vocês tentariam explorar isso? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui no Zoom para eu conseguir enxergar melhor. Acho que não estou... Bom, tá. Então, assim, acho que a principal ideia aqui na comunidade funcional é que se você... Vamos pensar um exemplo bem bobinho, mas enfim, né? Imagina, então, que você tem dois recipientes aqui, né? Contém algum líquido, parece coisa de hidráulica ali, né? Você tem esses recipientes aqui, com água, e você consegue medir, então, vamos chamar isso aqui de X, é a altura de água que está aqui, e a altura de água que está aqui, vamos chamar de Y, tá? No outro recipiente. Como que eu poderia, de alguma forma, olhando para essa altura da água, né, no X e no Y, ter alguma ideia se esses vasos eles são comunicantes, né? Se tem alguma coisa, digamos assim, que ligaria esses dois recipientes, né? Então, a ideia aqui, né, é que, de alguma forma, eu espero que tenha uma correlação, né, ou uma medida nas variações do que acontece aqui, né, com o que aconteceria aqui, né? Então, por exemplo, se esse fosse um sistema fechado, né, por exemplo, se o X está diminuindo, é porque provavelmente o Y está subindo, e o contrário. Então, eu teria uma correlação negativa, né, entre essa altura da água no X e no Y, né? E se eu observar isso ao longo do tempo, né, como que eles variam, o X e o Y varia, eu poderia fazer essa correlação entre eles, né? Então, algumas pessoas colocaram, o Bernardo, o Fabrício colocaram, né, que eles talvez se ativem conjuntamente, ou tentaria ver a correlação entre atividades, que é exatamente isso. Então, essa é uma forma de se estudar, entre aspas, se esse cano aqui existe, é olhando para essa correlação, pela dependência entre essas duas regiões, né? E, só que é claro que isso ele traz algumas limitações que são bem importantes, né? E acho que a maior parte dos estudantes de estatística básica, né, sabem que correlação ele não implica em causalidade, né? Então, eu não posso, não é porque um está diminuindo o outro está aumentando que eu posso falar que um está causando o outro, né? Só olhando esses sinais eu não conseguiria, né? Então, e por quê, né? Na realidade, eu posso ter o X e o Y correlacionados, né? Mas simplesmente porque talvez eu tenha um terceiro elemento Z, digamos assim, que esse elemento Z é que está causando ou afetando o X e o Y, e como eu só consigo medir o X e o Y, eu vou encontrar eles como relacionados, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando vocês estiverem falando de conectividade, porque podem ter outros elementos que estão induzindo essa correlação, tá? Entre o X e Y, ok? E, então, assim, palavras como uma região influencia outra, ou uma região afeta outra, são coisas que a gente deveria evitar, exatamente porque esse tipo de método não vai dar para a gente esse tipo de achado resultado, tá? Bom, então, de uma forma mais simples, agora indo mais para o caso da neuroimagem, né, a gente tem duas formas de fazer essa análise de conectividade funcional nesse sentido que eu coloquei para vocês, tá? Uma é que eles chamam de Functional Connectivity Mapping, né? Functional Connectivity Mapping, de fazer um mapeamento de uma atividade,
de áreas associadas, conectadas funcionalmente para uma outra área, tá? E uma outra forma é você fazer uma análise que eles chamam de ROI to ROI, né? Em que você basicamente pré-seleciona algumas regiões e avalia a conectividade só dessas regiões, tá? Então, assim, a ideia, de fato, é que... bom, sou um péssimo desenhista, né? Então, se você tiver o cérebro ali e tiver uma região aqui, né? Você mede o sinal bold por meio ali das imagens de ressonância funcional. Então, se você tiver o tempo aqui e aqui é o sinal bold, você vai observar esse sinal variando ao longo do tempo, né? Da mesma forma, se tiver uma outra região aqui, por exemplo, no temporal, né? Eu vou ter aqui no tempo também, a variação desse sinal ao longo do tempo, ok? Bom, então a ideia aqui é tentar, de fato, ver a correlação ao longo do tempo desses dois sinais, né, representativos, digamos, da atividade cerebral, né, de uma forma, medida indireta, dessas regiões, né, para avaliar, então, essa conectividade funcional entre essas duas regiões. Tá? Então, uma coisa importante, né, quando a gente está no repouso, o que a gente está medindo? Então, vamos lá, então, assim, o Ricardo colocou aqui uma dúvida, eu já vou responder. Mas então, se você está no estado do repouso e você vê essa correlação em estado de repouso, o que vocês acham que a gente está medindo? Podem colocar no chat, assim, o que vocês acham que a gente mede se você está vendo correlações entre sinais no repouso? Alguma ideia? Basicamente, o que a gente tem, né, ou busca fazer isso, né, é de fato ter uma medida de uma conectividade basal ali, né, que ele é algo independente de estímulo ou de tarefas que você estaria fazendo, né. E é exatamente por isso que essa conectividade no estado de repouso também é chamado de conectividade intrínseca, né? Seria uma conectividade ali basal, né? Bom, então, algumas pessoas colocaram aqui algumas dúvidas, né? Então, vamos lá. A Sofia, ela colocou aqui no repouso, a gente mediria atividades fisiológicas mais basais, né? De fato, assim, a ideia então por isso que do intrínseco é de fato basal, mas eu acho que mais só fisiológicas, né? Seriam neurofisiológicas, porque se fossem só fisiológicas, a gente estaria olhando só para os artefatos, digamos, do sistema vascular, né? Que é exatamente o que a gente gostaria de evitar nesse caso, porque o que a gente gostaria de ver é o aspecto mais neural, né, dessas flutuações, né? Depois a gente vai discutir um pouco, mas como a Patrícia comentou, né, vocês já viram um pouco do CompiCore, alguns métodos de pré-processamento, né? A maior dificuldade que a gente tem, de fato, em conectividade funcional é remover esses artefatos sistêmicos, né? Ou esses artefatos que vêm do sistema fisiológico, mas que não são específicos de algo neural, né? Do processo de acoplamento neurohemodinâmico, né? E o Ricardo ele perguntou se esses modelos incorporam medidas de mediação e moderação nas análises, né? Esse é um ótimo ponto, Ricardo. Uma coisa que eu acabei não comentando aqui nesse meu papelzinho anterior é que tem, na conectividade funcional, além da análise de correlação e ICA, tem uma outra forma de análise que era muito comum no passado. Hoje, eu raramente vejo um trabalho com esse tipo de metodologia, tá? Eles chamam de PPI, né? Que é Psychophysiological Interactions. E, basicamente, esses modelos PPI, né, são análises de moderação, né? Então, é efeito de interação, né, entre os sinais em condições distintas, né? Então, por exemplo, você pode ter a conectividade em repouso, como eu falei, e uma conectividade durante uma tarefa. E você quer verificar se essa conectividade
funcional, ela muda, né, estando no repouso ou, por exemplo, mexendo o dedo. Então, uma forma de fazer isso é fazer uma análise de moderação, como você colocou, que é feito nesse modelo PPI que eu falei anteriormente, tá? Mas, como eu falei, atualmente faz tempo que eu não vejo um artigo nesse sentido, né? E a Danusa está perguntando se o ROI to ROI vai ser o mesmo tipo de análise do seed to seed. Ele é parcialmente, o coração deles é a mesma coisa, tá? Eu vou tentar deixar um pouco mais claro qual a diferença dessas duas metodologias, né? De fato, Danusa, acho que o seed to seed seria o ROI to ROI, sim. Mas é que, na verdade, o seed a gente usa mais nesse contexto de Functional Connectivity Mapping, tá? Então, eu já vou comentar acho que um pouquinho para vocês aqui, ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, só então, relembrando algumas coisas que são importantes, né? Então, assim, uma forma de você medir, então, a dependência, né, entre duas variáveis, né? Então, se você tem uma região, como eu falei, X, e uma região Y, né? Basicamente, se você tem um sinal, como eu comentei aqui, né, um sinal para o X e um sinal, vou chamar aqui de X, e aqui para o Y, né? O que a gente tem é um conjunto de números no tempo para o X e um conjunto de números para o Y, né? E tanto na matemática, né, na computação, a gente chama esse conjunto de números de vetor, né? Então, é o X, a atividade na região X no tempo 1, no tempo 2, até o tempo T grande aqui, né? E da mesma forma, você vai ter aqui o Y1, Y2, até o Y, o T grande aqui, né? Então, esses aqui seriam os dados observados que eu tenho nessa sinal board dessas duas regiões. E uma forma, então, de eu calcular essa dependência entre eles, né, é calcular a própria correlação de Pearson, né, que seria você pegar aqui, então, o R do X e o Y, né, que seria essa correlação de Pearson, né, e você pegar, então, a somatória, vou colocar aqui, o T vai de 1 até o T grande, do X de T menos o X barra, Y de T menos Y barra, dividido pela raiz, vai ficar uma coisinha meio feia, vocês já devem ter visto isso algumas vezes, né? Mas só vou descrever explícito aqui para vocês até entenderem por que a fórmula funciona e quais os problemas que ela tem, né? Então, aqui é x de t menos o x barra ao quadrado, somatório de t igual a 1 até t do yt menos y barra ao quadrado. Tá? Então, essa aqui, basicamente, é a fórmula da correlação de Pearson, né, entre dois vetores, né, dois conjuntos de observações, que nesse caso é o sinal bold. Só vou trocar de caneta aqui, que eu já vi que essa aqui começou a falhar. Tá? Então, olhando para essa fórmula aqui, né, então o x barra e y barra é a média, né, do vetor x e a média do vetor y. Né? Vamos olhar só para o numerador, tá? Aqui, né? Vamos então esquecer isso aqui, olhar só para o numerador. Por que esse tipo de fórmula, ele, de alguma forma, média... Opa, eu acho que deu alguma microfonia, mas tudo bem. Por que esse tipo de fórmula aqui, ele, de alguma forma, mede a dependência entre duas variáveis x e y? Vocês conseguem visualizar o porquê? Né? Então, na verdade, seria pegar, ó, fazer o x1 menos a média do x, e vou multiplicar isso por y1 menos a média do y. E eu vou somar isso com o x2 menos a média do x e o y2 menos a média do y e multiplicar eles. Né? Então, se a média for zero, é a mesma coisa que fazer o produto aqui entre eles. Né? Então, o que acontece? Né? Se o x for muito maior que a média, o x é grande e o y é grande também, vocês concordam que esse número aqui vai dar um número grande? Né? E como eu tenho uma somatória, se o x ser grande e o y ser grande também é uma coisa recorrente, né? O que eu vou ver, então, é que isso aqui vai dar um número grande, né? Porque estou multiplicando duas coisas grandes. Por outro lado, se os dois forem pequenos, né? Também, forem bem pequenos, bem abaixo da média, né? Vai ter um número negativo,
Isso aqui também vai dar uma coisa grande, porque o negativo daqui vai cancelar com o negativo daqui, né? Então, dois números muito negativos, no fundo, cancela os negativos, vai ficar outra coisa grande. Então, isso aqui vai dar um número grande também para quando os dois eles vão para baixo, né? Então, resumindo, quando o x e o y vão para cima, né, juntos, isso aqui dá um número grande. Quando vão para baixo, também dá um número grande. Então, quando eles estão, digamos assim, acoplados, andando juntos, esse R dá um número grande, né? E toda essa parte do denominador, né, que basicamente são algo proporcional ao desvio padrão, né, desses dois vetores, né, basicamente serve só é uma normalização, né, para que essa correlação fique entre menos 1 e 1, né? Até porque eu não saberia dizer se algo é grande ou pequeno aqui em cima, né, se eu não souber quais são os limites. Então, esse denominador aqui, ele serve somente para reescalar o R para ficar entre menos 1 e 1, que isso aqui eu consigo saber se é grande ou se é pequeno, né? Então, lembrando que o 1 é quando se o x e o y andam na mesma direção, e o menos 1 seria exatamente o contrário, quando um sobe e o outro desce, né? Então, eles vão em direções opostas, né? Uma coisa que é importante aqui e que acho que muitas pessoas acabam confundendo, o que significa o R ser igual a zero, né? Será que o R ser igual a zero significa que eles são independentes, né? E a resposta, na verdade, é não, né? O R ser igual a zero significa que eles são linearmente independentes, né? Significa, então, que esse produto entre eles, se eu fizer essa somatória, né, daria zero. Mas existem várias situações de dependência entre o x e o y que vão levar o R ser igual a zero, né, mesmo que eles sejam dependentes. Então, por exemplo, se eu pegasse, por exemplo, o y é o seno do x, né? O y fosse o seno do x, eles são totalmente dependentes, mas o R daria zero, né? Então, assim, uma grande limitação desse tipo de abordagem, né, que na verdade é mais comum, né, da gente trabalhar em neuroimagem, né, analisar a dependência linear, né, ou seja, dado por esse produto que eu coloquei aqui, né, entre as variáveis, mas isso não captura todo tipo de dependência, tá? Então isso é uma limitação de fato do método, né, e teria um ponto de cautela, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Tá. A maior parte do software, não dos softwares, mas das análises, né, em ressonância funcional no estado de repouso, é muito comum eles aplicarem uma transformação nesse coeficiente R, né, para antes de fazer comparações, tá? E basicamente porque esse R ele não tem uma distribuição gaussiana, né? E como a maior parte das análises que a gente faz, principalmente se a amostra for pequena, é paramétrica, isso pode causar alguns problemas, né? Então é muito comum quando você trabalha, né, com unidade funcional, você fazer uma transformação chamada transformação Z de Fisher, né? E basicamente essa transformação, né, então vou chamar aqui de Z, né, é você fazer o log de 1 mais R, 1 menos R, e multiplicar isso aqui por meio, tá? E esse R é aquela correlação que eu encontrei anteriormente, né? E basicamente quando a gente faz essa transformação, log de tudo aqui, tá? Essa divisão está só aqui dentro do log, tá? Quando eu aplico essa transformação Z de Fisher, basicamente eu faço essa transformação e normalizo o R. Essa transformação ela tem uma distribuição gaussiana, né? Então é muito comum vocês verem, usarem esse tipo de coisa como a medida que representa a conectividade funcional, e não o R em si, mas o Z, tá? Então, se vocês olharem, por exemplo, na escala de alguns programas, por exemplo, o COM, né? Eu não sei se vocês vão ver em alguma oficina, né? Mas se vocês olharem as medidas de conectividade funcional, elas não vão estar entre menos 1 e 1. Eles vão estar entre menos infinito e infinito, exatamente porque essa transformada Z
aqui foi aplicada, tá? E, novamente, assim, por que eu estou indo de novo no detalhe, tá? Porque quando eu aplico essa transformada a z, e esse R é um valor muito grande, esse é um valor muito acima de meio, né? Esse z, ele tende a ser um número muito grande, né? E isso pode gerar outliers na sua amostra, né? Então, quando você for fazer uma análise, né, nos seus dados, eu sempre recomendo vocês darem uma olhada para ver a escala que estão esses números, para ver se não tem um número que está muito distoante ali, sendo um outlier muito, muito grande, que pode acabar prejudicando a análise de vocês, né? E como essa transformação de Z-Fisher é aplicada, e algumas regiões cerebrais, de fato, têm uma conexão muito forte, funcional muito forte entre elas, né? É possível que você tenha alguns outliers, você vai ter que conseguir tratar e lidar com ele, tá bom? Ok. Até aqui tranquilo também? Alguma dúvida? Deixa eu só... Hoje eu estou com azar, todas as minhas canetas estão começando a falhar aqui, desculpa. Se eu escrever usando essa caneta aqui, fica muito ruim para vocês? Ou dá para ver bem? Uma caneta esferográfica normal. Isso aqui dá para ver? Ah, então tá bom. Se dá para ver bem, ótimo. Ok. Então, alguma dúvida até aqui? Fiquem à vontade para perguntar. Ok. Então, antes de... vou apresentar para vocês, então, essa diferença da Functional Connectivity Mapping, né, e o ROI to ROI, tá? Então, vamos primeiro para o Functional... Vou colocar aqui. Functional Connectivity Mapping, que então, chama de FCM, tá? Então, a ideia dessa análise, né, como o próprio nome diz, é fazer um mapeamento, né? E mapeamento do quê? É mapeamento de regiões que estão funcionalmente conectadas com uma região de interesse. Então, assim, eu vou ter o cérebro inteiro ali, né? Então, todos os voxels, tá? Intracranianos, né? Para cada voxel intracraniano, né, eu vou verificar se ele está funcionalmente conectado com uma região de interesse. Então, imagina que eu tenho aqui um medial prefrontal córtex, que é a minha região de interesse, né? Então, essa aqui, né, como a Danusa perguntou, né, essa aqui seria, por exemplo, a minha seed, né? E por que ela é seed? Por que é seed, né, de semente, né? É porque depois eu vou olhar, então, eu vou calcular aquelas correlações que eu mostrei para vocês anteriormente, né, para todas as outras voxels que eu tiver aqui no cérebro, né? Então, na hora que eu calculo a correlação dessa seed com cada um desses voxels, né, então, por exemplo, se eu tiver este voxel da minha seed, ou pode ser uma região que eu tiro a média do sinal bold, né, dela, se for mais de um voxel, né, e eu tenho outro voxel, então eu vou poder calcular, como eu mostrei para vocês, essa dependência, né, do R, XY, que seria a correlação entre a região X e Y, certo? E como eu vou fazer isso para cada voxel, basicamente o que vai me resultar dessa análise é um outro cérebro, só que um cérebro onde a correlação da seed com a seed, né, vai dar 1. E aí, para cada outro voxel, né, que são esses quadradinhos que eu vou colocar aqui no cérebro, eu vou ter um valor, né, dessa correlação, né, sei lá, 0,2, 0,1. Né, eu não fiz a transformação de Fisher só para ficar mais fácil de explicar, né? Mas eu vou ter, então, para cada voxel um valor, né? E isso aqui, então, vai me gerar um mapa cerebral, porque eu vou ter um mapa onde cada voxel corresponde ao quanto que essa minha região está conectada com a minha seed, né? Então, é lógico que ao redor da seed, né, vão ter correlações bem altas, né, porque existe uma dependência espacial da seed com o seu ao redor. Mas o interessante nesse tipo de mapa é quando você, por exemplo, vê aqui, olha, que com o medial prefrontal cortex tem uma região aqui, por exemplo, no precúneus, que também tem uma correlação, sei lá, vamos colocar 0,5, que é alto também, né, entre esses dois, né?
Então, você tem um mapa cerebral das regiões conectadas com esse aqui. Então, assim como a gente, em Task fMRI, teria os mapas de ativação, né? Quais são as regiões que estão mais ativas ou menos ativas, né? Quando um determinado estímulo é apresentado, nessas Functional Connectivity Mappings, nessas análises, né? Esses mapas das regiões que são positivamente e negativamente e talvez pouco linearmente correlacionadas, então, com a minha seed, tá? Então, esse tipo de análise é interessante para análises exploratórias, tá? Assim, você não quer restringir a sua análise para determinadas regiões, né? Mas você gostaria de fazer uma varredura, né? De fato, para verificar quais regiões estão conectadas, mas sem pré-selecionar nenhuma a priori, exceto a sua seed, tá? Então, para quando você não tem uma hipótese muito clara, ou é a primeira vez que você está fazendo um estudo e tudo mais, é muito comum a gente fazer essa análise de uma forma exploratória, tá? Já um outro tipo de análise, né, que seria a ROI to ROI, né? Então, só o ROI, eu não sei se a Patrícia já chegou a comentar isso, né? Mas é Region of Interest. Então, é região de interesse, né? Nesse caso, a minha seed é uma ROI, se você pensar, né? Uma região de interesse, né? Mas uma análise ROI to ROI, né? Então, já é uma análise... acho que você pode ter dois caráteres nesse tipo de análise, tá? Você pode ter, de fato, uma análise que é exploratória, já vou falar porque, e qual a diferença do FCM, tá? E você pode ter uma análise mais hypothesis driven, tá? Baseada em hipótese, tá? Por que você pode fazer uma ROI to ROI, né? Exploratória? Porque você pode dar um jeito de colocar a rede de interesse usando um atlas anatômico ou um atlas funcional, né, que cobre o cérebro inteiro. Em vez de você fazer uma análise da CID com um voxel, você pode, por exemplo, olha, ter uma ROI que representa para mim aqui, por exemplo, o giro temporal médio, né? Então, isso aqui é uma ROI. E eu tenho outra que é o giro... Eu quebro todo o cérebro, faço um parcellation, que eles chamam, não sei nem como traduzir isso, uma segmentação do cérebro em várias regiões de interesse, né? E eu posso fazer essa análise para o cérebro inteiro, né? Baseado nessas ROIs, né? Então, posso ver uma seed ROI em relação a todas as outras ROIs que cobrem o cérebro inteiro, mas que, ao invés de ser um voxel, é um conjunto de voxel que eu tiro a média para ter um sinal Bolt representativo dela para fazer essas análises, né? Então, acho que a vantagem de você fazer esse tipo de análise é que você reduz bastante o número de testes múltiplos, né? Porque se você tem, por voxel, você vai ter da ordem de centenas de milhares de voxels aqui, e se você for fazer um teste estatístico e aplicar correção por comparação múltipla, né, você vai perder bastante poder estatístico. E se você supor, então, que você pode, de fato, parcelar o seu cérebro em regiões funcionalmente ou anatomicamente definidas e tirar a média do sinal Bold dentro delas, você pode reduzir bastante esse número de regiões e, consequentemente, o número de comparações múltiplas, tá? Existem vários atlas disponíveis, né, para fazer esse tipo de análise, né? Tem um cara chamado Gordon, que fez um parcelamento que é muito utilizado. Tem um cara chamado Yang, também muito utilizado, do Power. Então, existem vários atlas possíveis, né? E, obviamente, uma limitação de quando você tem vários atlas, né, é qual eu uso. E o resultado, eles acabam, obviamente, variando dependendo do atlas que você usa, né? Porque, como o parcelamento é diferente, é natural que os resultados não vão ser idênticos, né? Então, se você vai fazer uma análise ROI-ROI exploratória, de alguma forma você vai ter que justificar por que você usou cada um desses atlas, tá? Já, então, a ROI-ROI Hypothesis Driven, né, é muito mais baseado, você já tem uma ideia de que circuito você quer estudar,
Então, você não vai fazer uma análise com tantas regiões assim, né? Então, por exemplo, quem trabalha, vamos chamar, com Parkinson, né? Então, no Parkinson, você já tem lá alguns circuitos, por exemplo, da via direta ou da via indireta, né? E que você quer, então, estudar esses circuitos, né? Da via direta à via indireta, mas eu não vou olhar para o cérebro inteiro, eu vou olhar só para regiões que fazem parte desse circuito, né? Então, vou olhar para a superfície motora, motora primária, e cerebelo, etc. Né? Então, eu diminuiria bastante o número de ROIs, talvez para menos que uma dezena, né? E vou olhar para um circuito específico, né? Então, eu poderia fazer essa análise baseada em hipóteses, então, com menos regiões, né? E olhar só a conectividade entre essas regiões aqui, tá? Então, essa é a principal diferença. A seed to voxel é de uma seed para todo o resto, e o ROI to ROI você pré-seleciona regiões, seja ela do cérebro inteiro, seja elas de circuitos específicos. Tá? O que eu tenho percebido é que, principalmente na psiquiatria, né, os circuitos, muitas vezes, eles já estão bem definidos e a interpretação dos achados, né, acaba sendo mais fácil e mais direta se você trabalhar com circuitos do que se trabalhar com o cérebro inteiro, né? Então, essas análises baseadas em hipóteses e em circuitos menores é bastante comum na psiquiatria, né? O próprio artigo do Pedro Pan, que vocês viram anteriormente, né, era uma rede de áreas ligadas ao estriado, né? Então, seria uma hypothesis driven, né, por trabalhar com circuito específico. Tá? Bom, e tudo bem até aqui? Tranquilo? A Cibele colocou, então, que se uma ROI vira o cérebro inteiro, não seria meio que um voxel-wise? Então, na verdade seria um ROI-wise, Cibele. Não é voxel-wise porque você está trabalhando com ROIs que são conjunto de voxels, mas seria a mesma ideia, né? A diferença é que, como o ROI é um conjunto de voxels, você vai ter menos comparação múltipla, mas você está correto, seria isso mesmo, né? Tá. Mais alguma dúvida? Tá, só, talvez, colocando um ponto de vista mais pessoal meu, tá? Eu prefiro trabalhar com ROI to ROI, não com seed to voxel, tá? Porque o seed to voxel, exatamente por você ter muita comparação múltipla, você acaba perdendo poder estatístico, né? Então, vocês já devem até ter visto o artigo clássico, né, do Ioannides, como é que acho que Ioannides, assim, Ioannides, não lembro como é que escreve o nome dele, um grego ali, né? Mas ele tem um artigo, bom, não é de neuroimagem, tá? É de filosofia da ciência em si, né? Que ele chama o seguinte, o nome do artigo é Por que a maior parte dos achados da ciência são falsos, né? E ele basicamente ele argumenta o seguinte, né? Que dado o N que a gente tem, o poder estatístico que a gente acaba tendo, ele é baixo, né? E se você tem muitas comparações múltiplas, né? Igual é o caso de uma seed to voxel, né? O poder estatístico que a gente tem talvez seja menor do que os 5% que a gente coloca ali como erro tipo 1. Né? E se esse for o caso, a gente fica numa situação, no mínimo, tragicômica, né? Porque a probabilidade de erro tipo 1, que é um falso positivo, é maior do que achar um verdadeiro positivo. E é por isso que você teria mais achados na ciência falsos do que verdadeiros. Né? Então, esse é um problema. Né? Então, de forma a aumentar um pouco o poder estatístico, eu pessoalmente, eu prefiro ter essa suposição de que essas parcelas cerebrais, seja pela anatomia ou pela parte funcional, de fato, são representativas dessas regiões, né?
e vale a pena, então, usar elas e o sinal bold delas como representativo para aumentar o poder estatístico. Tá? Vamos lá. A Mariana colocou a seguinte: qual seria o número ideal de ROIs para usar nessa análise ROI to ROI? Então, depende, né? Se for uma análise ROI to ROI, que é exploratória, né? O que é comum é usar entre 200 a 300 regiões, que são o que esses atlas aqui que eu falei dão para gente, né? Se for uma hypothesis driven, eu usaria em torno de uma dezena, tá? Não muito, né? Então, o André Simeone, acredito, não sei exatamente qual André que é, mas ele até coloca, então, que ele usou outras regiões também e que foram 11 regiões de interesse, né? Sim, foram 11 regiões. Essa meta-análise que ele utilizou, né, foi para selecionar essas regiões de interesse. Né? Mas se você olhar, basicamente, ele está trabalhando na ordem de uma dezena de regiões de interesse para fazer essa análise ROI to ROI. Né? Eu já trabalhei com alguns dados do INPD, né, usando essa análise exploratória ROI to ROI, e aí trabalhando com da ordem de 300 regiões de interesse. Né? Mas isso é quando você quer fazer uma coisa realmente exploratória, que era o caso. Tá? Então, eu acho que é mais isso. Ok. Mais alguma dúvida? Podemos continuar? Tá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar um pouquinho mais essa parte mais aqui no papel, né? Que acho que para mim é legal para dar alguns detalhes para vocês. Depois eu vou passar para o computador aqui para mostrar alguns artigos e deixar depois vocês livres para fazerem perguntas e para a gente discutir, né? Olha, eu acho que é bacana, assim, ver que tem mais de 60 pessoas interessadas nesse tópico juntas, então acho que a gente pode ter algumas discussões boas aqui, né? E certamente tem pessoas aqui que já são, não são iniciantes na área, né? Inclusive pessoas com doutorado na área, pelo que eu pude ver aqui pelos nomes, então pode ter algumas discussões legais aqui. Bom, então assim, quando você tem uma análise ROI to ROI, a gente pode, então, calcular essa correlação pairwise, né? 2 a 2, para cada região de interesse, né? A conexão dele com cada um dos outros, né? Então, o que eu posso ter aqui é o que eles chamam de uma matriz de conectividade funcional, né? Porque eu posso ter região X, Y, Z, W, né? Então, X, Y, Z e W. Eu posso calcular, então, essa conectividade funcional de 2 a 2, cada um dela com cada um. Então, obviamente, a diagonal principal aqui, essa correlação vai ser tudo 1, né, porque é dele com ele mesmo. Né? E fora da diagonal principal, né, eu vou ter aqui outros números, sei lá, 0,3, 0... ela vai ser uma matriz simétrica, né, porque a correlação de x com y é igual ao y com x, né? Então, 0,1, 0,1, e vou preencher essa matriz aqui. Né? E esse tipo de matriz, ele é interessante porque você pode usar isso aqui como o que eles chamam de uma matriz de adjacência. Tá? O que é essa matriz de adjacência? Basicamente existe, assim como temos números na matemática, né? Ou temos, por exemplo, igual eu falei com vocês aqui atrás, vetores, né? Que é esse conjunto de números, né? Temos matrizes, né? Tem um construto matemático chamado grafos, não é gráfico, é grafo, né? E tem, então, toda uma linha de pesquisa dentro da matemática, né, chamada teoria dos grafos, né, uma área sub-área, digamos, de conhecimento, que tem muita interface com a computação, né, que é exatamente o estudo de redes. Né? Então, essa matriz de adjacência, né, é de um grafo. Então, essa minha rede cerebral que eu representei aqui, né, eu tenho isso aqui para cada região, eu tenho essa conexão 2 a 2, né, eu posso modelar isso por um grafo, usando essa matriz de adjacência. E o legal de você fazer isso é que
a ideia é tentar, principalmente quando você tem uma análise ROI-to-ROI exploratória, né, em que você tem um número muito grande de regiões, né? Então, por exemplo, se eu tenho 300 regiões, né, essa matriz aqui vai ser 300 por 300. O número de conexões dela então, é 300 vezes 300, né? Menos a diagonal principal, talvez dividido por 2, se você pensar que ela é simétrica. Mas continua sendo muito grande, né? E, então, se você analisar conexão por conexão, fica complicado de você interpretar os achados, porque tem muita coisa, muita variável, muita conexão, né? E, então, essa teoria dos grafos é uma forma de você estudar matematicamente essas redes, né? Para tirar um pouco o foco da conexão e olhar mais para o que eles chamam da topologia da rede, a forma como essa rede se organiza, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar essa abordagem, né, para tentar ver qual é o nó aqui que é mais importante nessa rede, né? Importante no sentido de qual é a região que está mais conectada com o resto da rede, né? Ou qual é a região que a maior parte dos caminhos entre os outros, a gente chama de nós, né? As regiões cerebrais são os nós. Quais os outros nós que os caminhos passam por essa região, né? Então, você consegue estudar essa relevância de cada nó, o que eles chamam de medidas de centralidade, né? Outra coisa que também daria para fazer, né, é o que eles chamam de medidas de modularidade, né? Então, imagina assim, que esses nós, essas regiões cerebrais, são, por exemplo, da rede Default Mode Network, e essa outra aqui é das redes frontoparietais, por exemplo, né? Isso aqui, dentro de teoria dos grafos, é o que eles chamam de comunidades, né? Então, eu posso verificar o quanto essas comunidades são mais próximas ou são mais distantes e ter medidas que eles chamam, por exemplo, de modularidade, né? Então, eu posso verificar o quanto essas redes estão mais próximas ou mais separadas umas das outras, né? E isso tem muito a ver com o que se estuda, principalmente no neuroimagem e desenvolvimento, né? O que eles chamam de maturação no sentido de especialização, né? Ou segregação, e uma outra medida que é de integração. Então, a integração é como que essas redes se integram entre si. E a segregação ou a especialização é como que eles fortalecem dentro de si, né? Então, quem usa muito também essa parte de teoria dos grafos é quem estuda redes sociais, né? Porque redes sociais são redes, né? Você sabe quem é amigo de quem, né? E você pode, então, olhar, estudar como que essa rede está organizada, né? Por exemplo, estudar essas comunidades, né? Sei lá, se a comunidade de quem gosta de carro, qual o overlap dela com quem gosta de, sei lá, futebol, e quem são as pessoas, digamos, os influenciadores ali, os caras que têm mais amigos ali, as pessoas mais importantes dessa rede social, né? Talvez seja importante para a questão de marketing, etc. E a ideia, então, é que a gente pode usar essas mesmas técnicas aqui para estudo de neuroimagem, tá? Então, e isso aqui, em geral, faz sentido em redes, então, de larga escala, né? Que você tem muitas regiões cerebrais que você quer estudar, tá? Ok. De grafos, tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Então, eu só queria colocar, então, alguns pontos de cautela, né? Quando a gente vai trabalhar, então, com conectividade funcional, né? A Patrícia comentou que vocês já olharam alguns passos de pré-processamento, né? Discutiram um pouquinho sobre isso, né? E, de fato, acho que assim, o pré-processamento é fundamental, né? Porque acho que tem duas coisas, né? Assim, os dois inimigos assim, mortais, né, da análise de conectividade, que é a pedra no sapato de todo mundo que trabalha com isso, né? Basicamente são dois, são os artefatos sistêmicos, né? Então, lembra, que o que a gente está olhando não é o dado de EEG, uma coisa elétrica, que é uma medida direta, né? Da atividade neuronal. A gente está olhando indiretamente a oxigenação, né? Na verdade, a desoxigenação, pensando que é a desoxihemoglobina que é paramagnética, né? E que, pelo fato disso ter uma dependência do sistema vascular, né?
artefatos sistêmicos, seja de questão respiratória, cardíaca, ou mesmo efeito de remédio, né, na reatividade vascular, ou mesmo efeito da idade, né? Então, assim, a idade é uma coisa que influencia bastante no sistema vascular no sinal Bowle. Então, às vezes, se você comparar um idoso com um jovem, o que você está vendo não é uma diferença, por exemplo, na conectividade em si, mas é na reatividade vascular, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, algumas recomendações, né? Então, assim, né, em termos de artefatos sistêmicos, a questão da faixa etária é muito importante, tá? A questão de medicamento é muito importante também, porque você pode tomar ali sei lá, um bloqueador de COX-2, por exemplo, que vai afetar seu sistema vascular e vai... Se um grupo toma um remédio, o outro não, você vai ter medidas de comunidade diferente que não tem nada a ver com a parte neuronal, é um artefato sistêmico do medicamento, né? E também condições do sistema vascular que podem ser dependentes de atividade física, né? Então, por exemplo, o pessoal que é da área de esporte, né, gosta muito, então, de ver o efeito de uma intervenção que é uma atividade física no cérebro, o efeito, né, de uma intervenção envolvendo atividade física no cérebro, né? E essa pergunta é super legal de ser explorada, mas tem que ter cautela, porque como você está mudando o sistema vascular induzido pelo próprio exercício físico, né, pode ser que você mude o sistema vascular, o que você está vendo não é novamente uma mudança de conectividade, mas uma mudança no sistema vascular. Então tome bastante cuidado, tá? E a segunda coisa é artefatos de movimento, né, que exatamente por se basear em flutuações comuns, né, em regiões cerebrais distintas, não importa se você está usando correlação, né, como eu falei aqui inicialmente, né, ou mesmo medidas de uma regressão, né, porque também acaba sendo a mesma coisa, a diferença é que você consegue controlar por outras variáveis, né, mas você está vendo medidas de dependência, e essas medidas de dependência, ambas, né, das duas regiões que você quer trabalhar, quer estudar, elas dependem de movimentação, né, são afetadas. Então, pré-processamentos como o aroma, um método de denoising, né, desenvolvido, ou o scrubbing, que é você remover os scans, né, do artigo do Power 2012. Esse do aroma, depois eu vou mostrar para vocês, tem um artigo legal do Fornito, de 2018. São medidas de lidar com esses artefatos de movimento, né? E eu diria que os dois são o estado da arte no momento, tá? E isso aqui sempre muda, tá toda hora mudando, então a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Então os dois principais, vamos chamar assim, de obstáculos, né? São esses dois que eu coloquei para vocês, tá? O movimento em particular também tem que tomar cuidado, porque ele pode depender da população que você está estudando. Se você pega alguém ali que tem um tremor basal, né, e alguém que não tem, talvez isso possa influenciar ser um artefato nas suas medições, né? Ou se você trabalha, por exemplo, lá no INPD, trabalha-se com crianças, né? A gente sabe que criança mexe mais do que adulto, então seria importante você aplicar uma dessas duas metodologias para fazer, antes de fazer as análises de conectividade, né, para evitar esse tipo de problema. E o ideal, né, é que, se você estiver comparando grupos, né, que pelo menos o nível de movimento desses dois grupos seja semelhante, para você alguém não poder argumentar que a diferença que você está encontrando é por causa que o movimento dos dois grupos, né, digamos, doente, paciente e controle são diferentes, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no... A Patrícia perguntou se eu poderia mostrar o que representaria a node strength a partir dessa matriz, né? Ano passado você mostrou uma conta que seria algo como o valor de cada par dividido pelos outros seria mais ou menos isso, e quantidade de gordura pode ser um artefato. Certo. Então vamos lá, assim, acho que vamos por partes aqui, né? Só voltar para a matriz aqui, né? Então a Patrícia pediu para eu comentar um pouquinho mais sobre o node strength, né? Que tem a ver com essa importância que um nó ela tem na rede, né?
Então, a gente chama isso de medida de centralidade, né? Medida de centralidade é a importância que um nó tem na rede, né? E uma forma, então, de você... Uma medida de centralidade é o que eles chamam de degree, né? Ou de centralidade de grau, em português, né? Então, vamos olhar esse exemplo que eu coloquei aqui, né? Imagina que é uma rede só com 4 nós x, y, z, e o x ele tem aqui 1, 0,3 e 0,2, né? Então, o degree aqui pode ser calculado de duas formas que, no fundo, é a mesma coisa, tá? Eu posso calcular a média desses valores aqui ou a soma desses valores aqui, né? Então, por exemplo, então, se eu tenho aqui x, y, z e w, a importância do x na rede, se eu for considerar, então, degree, usando a soma, né, eu somaria 1 com 0,3, com 0,2, com 0,1, que daria... 1 não, né, porque é a própria diagonal principal, né, então, 0, todos os valores da diagonal principal, e olho só o valor de todas as conexões que estão ligadas a ele, né, nesse caso, né, então, seria o 0,3, 0,1, 0,2, que daria 0,6. Então, o degree aqui do x seria 0,6. Se eu fizesse isso para todos os outros, né, eu poderia calcular que o degree do y, sei lá, é 0,4, o do z é 0,2, do w é 0,1. Então, por exemplo, o x seria o nó com maior força, ou maior centralidade nessa rede, maior importância, porque é o que tem, ele está mais conectado com os demais, né? Essa é uma possível forma de calcular, né? Existem outras centralidades, né? Que, por exemplo, o Eigenvector Centrality, chamado EVC. O problema do degree é que ele só olha para os vizinhos que estão conectados com o seu nó de interesse. Ele não olha quem está conectado nos seus vizinhos. Esse EVC, então, ele olha também para quem está conectado, os seus vizinhos estão conectados, né? Então, o EVC ele tem um caráter mais global da rede como um todo, e o degree é mais local para aquele nó, tá? O Carlos, ele coloca assim, a quantidade de gordura no cérebro pode ser um artefato. Bom, acho que essa pergunta, né, acho que vai depender de onde, né, e de como que essa gordura vai afetar a resposta hemodinâmica, né. Se você acha que essa quantidade de gordura é tal, né, que ele vai afetar a reatividade vascular, ou o processo de acoplamento hemodinâmico, né, certamente isso pode ser uma fonte de um artefato. Então, o ideal seria que pelo menos você tivesse dois grupos cuja essa quantidade de gordura seja semelhante, se for possível, né? O Edgar perguntou se também caberia o uso de cadeias de Markov para alguma estimativa de como esses nós se correlacionam. Algo somodinâmico, como uma rede se conecta. Sim, então, tem alguns métodos de análise de conectividade, né, baseado em Hidden Markov Models, né, as cadeias de Markov ocultas, que trabalham, inclusive eu até comentei aqui, né, que do DGM, né, esse Dynamic Graph Models, né, que um grupo do Tom Nichols tem trabalhado, que é baseado em modelos markovianos, né. Na realidade, tem até uma brasileira que fez o doutorado com ele nisso, que atualmente está na Federal da Bahia, né, ela chama Lília. Depois eu posso passar o contato dela para quem tiver interesse. Mas são modelos markovianos, de fato, para análise de conectividade. Então, são modelos que são utilizados sim, Edgar. Tá? Então, bom, acho que basicamente, então, de grafos é isso. E a Patrícia só comentou que, de fato, esse do degree foi o principal achado no trabalho do Pedro Pan. Assim, de fato, o achado foi usando o degree, até porque a gente tinha muitas conexões, né? E isso geraria muito falso positivo se fosse uma análise unicamente baseada só em conexões, né? Por isso que a gente usou o degree. Ó, Fernanda, tudo bem, Fernanda? Poxa, temos gente até de Natal aqui, que legal. Tudo bom, Sato? Como é que tá? Então, outra abordagem pode ser essa análise de rede de mundo pequeno. Sim, uma outra forma de análise de grafo, né, e que, obviamente, a Fernanda muito bem destacou e especialista na área, né, até no doutorado dela, né, é utilizar, chama de análise de small world, né, ou eficiência, né, que são outras metodologias de se analisar. Tá? Bom,
Do papel é isso aqui que eu tinha falar para vocês. Eu só queria passar para vocês rapidinho umas coisas no computador para não ficar só no papel aqui também. Deixa eu só agora dar um compartilhar tela aqui. Peraí, deixa eu só arrumar uma bagunça aqui, que a minha mesa é pequena. Eu divido o escritório com meus filhos fazendo aula, etc. Aí fica uma zona aqui. Deixa eu só diminuir aqui a minha tela. Tá. Depois eu posso passar aqui para a Patrícia, compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que é interessante. Vocês estão vendo a tela do meu navegador? Sim. Dá para ver? Tá. Então, esse é um artigo então, de 2005 do do Michael Fox e do Marcus Raichle, né? Que, na verdade, o Biswell, né? Ele começou a estudar em 1995, ele tem o artigo famoso aí de conectividade funcional em repouso, né, do sistema motor, né? Mas esse trabalho de 2005 da PNAS, do Raichle, né? Também acho que é um marco, uma coisa que vale a pena de se estudar, né? Então, de rede de repouso, né? E basicamente esse artigo aqui ele tem essa figura clássica que acho que vocês já devem ter visto milhões de vezes para quem estuda Default Mode Network ou Control Network ou Positive Task Networks, né? Então, mostrando, por exemplo, que aqui em azul, né, eu tenho a rede Default Mode, em amarelo, aqui destacada, redes da rede de controle cognitivo, né? Na realidade, outros trabalhos, né? Então, esse aqui foi um trabalho, acho que mais... O do Biswell foi seminal, no sistema motor, mas para Default Mode, de fato, esse aqui é um marco, um trabalho marco, né? E eles têm cores opostas, né? Um amarelo e o outro mais azul, exatamente porque quando a rede de Default Mode está mais ativa, a rede de controle cognitivo, a Positive Task, ela está menos ativa e vice-versa, né? Então, são redes, ele até chamou aqui de anti-correlacionado, né? No sentido de ser negativamente correlacionado. Um outro trabalho que na verdade, esse aqui não é um artigo tão famoso, mas eu peguei ele pelo seguinte. Deixa eu aceitar os cookies aqui, senão ele não vai deixar eu... O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Então, existem várias redes de repouso, não são essas duas do artigo lá do Raichle anterior, né? Então, você tem, por exemplo, aqui a 1, que é esse aqui, né? Seria uma rede visual medial, essa outra aqui, né? Seria esse polo occipital, redes, então a 8 aqui, né? De controle executivo, tem várias redes que você pode detectar usando essas metodologias que eu comentei anteriormente, né? E muitos desses atlas que eu comentei, né, do Gordon, e outros, eles já fazem as ROIs e já classificam a ROI de qual rede essas ROIs pertencem, né? O que facilita a análise entre e dentro das redes, né? Esse aqui, eu diria que talvez seja o artigo marco, digamos assim, né, do Olaf Spornes, do Mika Rubinov, de redes de larga escala, né, usando a teoria dos grafos e tudo mais, né. O Spornes, ele é o cara das redes, né, acredito em neurociências, né, e ele é até editor de um journal, né, que chama Network Neuroscience, é um jornal novo que é bem legal, né. E o Mika é um pesquisador que foi aluno dele, ficou bastante tempo com o Bulmor lá em Cambridge também, né. E basicamente o que eles colocam aqui, né, eles explicam essas redes de larga escala, o que é essa teoria dos grafos aplicadas, né, para redes cerebrais e tudo mais. Mas o que eu acho que é legal aqui é que ele dá uma tabela com inúmeros métricas que você consegue calcular, né, e como calcula, né, essas medidas métricas de grafo, né?
Então, o que é interessante, como vocês podem ver, eles gostam bastante de fórmula, e assim como o nosso amigo Anderson Winkler, que está hoje na NIH, ele adora matemática, né? O Mika é médico, mas ele adora matemática e tudo mais, né? Então, esse aqui é um achado também, que é um trabalho que acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Então, um must see. E, mais recentemente, né, falando sobre os pré-processamentos, esse aqui é um trabalho do grupo do Alex Fornoto, né, sobre a análise que eles fizeram de pipelines, né, para remover artefatos de movimento, né, em dados de resting state, né, e avaliando essa eficácia, confiabilidade. Então, eles usaram aqui, né, 19 pipelines para comparar a qualidade, né, em remover esses artefatos de movimento, né? E ele mesmo já diz assim que nenhum deles é perfeito, né? Remove perfeito, sempre sobra alguma coisa. Mas que o sensoring, que é aquele método do scrubbing que eu falei para vocês, e o ICA aroma, né, pipelines, são os que tiveram os melhores resultados, né? Então, e ele até diz, então reforça aqui que qual pipeline você vai usar, vai entre os dois, né? Pode depender da diferença entre os grupos que você está avaliando, né? E tem uma figura legal aqui nesse trabalho, né? Que é a figura 1 de resultados. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Então, só para você, os 19 métodos é uma combinação de métodos. Um é colocar artefatos de movimento, parâmetros de movimentação, outros é colocar artefatos fisiológicos também, outro é colocar Global Signal Regression, né? E por aí vai. Mas acho que a principal figura desse artigo, então, é a figura 1, deixa eu só descer. Como vocês podem ver, é uma figura meio grande, né? Mas basicamente essa figura aqui acho que é a principal, né? Em que você tem aqui os métodos. Tá meio pequeno, acho que. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, só. Ó, deixa eu dar mais um zoom. Cadê? Aqui. Né? Então, essa figura mostra o efeito residual do movimento, né, que fica na conectividade. E, basicamente, ele mostra aqui que o ICA aroma e o sensoring, que são esses últimos, né, são os que têm o melhor controle, então, aqui, desse remoção dos artefatos, né, e que, na verdade, incluindo ou não esses GSRs ou outros parâmetros, parece não variar tanto assim, né? A grande diferença mesmo é entre usar esses métodos em relação a não usar, né? Que parecem ser bem mais efetivos, tá? Depois eu passo para a Patrícia, isso aqui por e-mail, esses 4 artigos, caso vocês queiram ver, né? Mas eu queria agora deixar, então, aberto aí para, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram discutir. Então, estou à disposição aqui. A Mariana comentou um pouquinho sobre a questão dos filtros na remoção dos ruídos, né? Bom, imagino que você esteja falando sobre os filtros temporais, né? Em geral, pois não? Oi? Bom, filtros temporais, né? Então, filtro passa alta, passa banda, etc. Né? Bom, sem dúvida, assim, eles são utilizados, né? Não só para remoção de ruídos de movimento, mas no geral, né? As bandas, assim, em termos de padrão, né? É muito comum você usar algo que vai de 0.001 a 0.1 Hz, né? Mas o porquê, esse número exatamente, não um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, isso é uma coisa que é realmente arbitrária, tá? Mas eu acho que talvez o mais importante ser comentado nessa questão do filtro é que tem uma ordem certa deles acontecerem. Porque se você, por exemplo, filtra o seu dado, né? E depois você aplica algumas correções de movimento, você pode fazer o ruído voltar para o seu dado, né? Tem um artigo de 2013 de um cara chamado, acho que é
Hallquist, se eu não me engano, em que ele mostra que se você aplicar esses filtros na ordem errada, né, primeiro você aplica o filtro e depois você filtra, depois aplica algumas condições de movimento ali, você acaba induzindo ruídos no dado, né? Então, até por causa disso, alguns softwares, por exemplo, o próprio Com, né, ele tem uma forma que ele chama uma metodologia chamada Simult, né? Simult de simultâneo, em que ele faz a filtragem e esse denoising de uma forma simultânea ali para a remoção dos ruídos, né? Então, eu acho que assim, mais do que a banda em si, o que me parece que é mais sensível e mais importante nisso, de fato, é a ordem com que esses passos são aplicados. Tá? Mais alguma dúvida? Muito bom, Sato. Eu vou te perguntar uma coisa sobre esse Global Signal. Foi muito legal você ter mostrado esses artigos. Muito obrigada. Assim, esse último que você comentou do sinal global, a Fernanda, ontem na oficina, a gente, né, ela perguntou também, a Fernanda Palhano, sobre... Sim. Porque foi uma discussão grande, uma época, né, de se você deveria regredir pelo sinal global ou não. Daí, tipo, o Com não faz isso, né? O Com usa aquele corpóreo meio que assumindo que está limpando, porque eles tentam calcular a anticorrelação. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão se regride pelo sinal global ou não, trazendo a dúvida da Fernanda. Eu não me atreveria... Acho que se fosse algum tempo, eu até falaria, não, olha, usa o sinal global porque já foi mostrado que ele é bom para diminuir o artefato de movimento, né? E talvez até o ano passado eu acho que eu reforçaria isso. Mas o fato é que eu acho que o negócio está controverso, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. E por que é controverso? Ó, então, nesse próprio trabalho aqui do Fornito, né, do grupo do Fornito, ele estuda essa questão do GSR ou não. Tá? E a conclusão dele, deixa eu ir aqui para os resultados. Quer ver? Posso só acrescentar outra dúvida que tem a ver? Por favor. Junto. O quanto a essa coisa da anticorrelação dessa task, da TPN com DMN ainda está rolando, assim. Eu nunca mais vi nada sobre TPN, assim. Eu vejo muito mais agora a questão de você ver outras redes. Você vê rede de atenção, rede... enfim, satisfeita. Mas o que é que... Isso continuou no campo ou não? Não. Já vou até comentar, então. Ó, vamos lá, em relação ao Global Signal Regression. Esse aqui é o próprio artigo do Ford, tá, Patrícia? Né? Então, a primeira frase dele na discussão é a seguinte: o GSR é um dos mais controversos métodos aqui, né? Então, ou seja, no fundo ele já está ficando na moita, assim como eu agora acho que eu ficaria na moita. Porque acho que, basicamente, né, o problema de você aplicar o GSR é que ele mostrou que, isso já está mostrando aqui, ele induz essa correlação negativa entre algumas ROIs, e é totalmente artefatual, tá? E, mais ainda, dependendo do pré-processamento que você faz, o pipeline que você escolhe, os efeitos vão ser diferentes. Então, assim, fica difícil você falar se aplica o GSR ou não aplica o GSR, porque depende do pipeline que você vai aplicar, né? Então, assim, ele reforça, né? Ele até diz aqui, né, que o GSR ele é bom para remover esses artefatos sistemáticos e fisiológicos, né? Mas ele pode induzir, então, esses achados espúrios, né? Por induzir correlações negativas, né? Então, assim, o fato acho que eu não me atreveria a falar uma coisa sendo categórico, porque depende do pipeline, tá? E como ele mesmo diz, então, é controverso. Tá? Resumindo, fica na responsabilidade de cada um escolher o que vai fazer, desde que tenha uma justificativa, né? Em relação a essa questão da dúvida da Fernanda, de TPN, né, de Task Positive Network ou Negative Task Network, né, o que houve bastante, né, é uma mudança também de terminologia, tá, Fernanda? Assim, eu mesmo já usei essas palavras, né, de uma forma intercambiável, e um dos revisores até comentou que, de fato, essa terminologia é uma terminologia antiga ali,
que talvez introduzida pelo Raycon em 2005, né? Mas que o pessoal viu que não é bem assim, né? De fato, você, entre algumas redes, por exemplo, a rede de controle, o pessoal começou a chamar mais de Default Mode Network e redes de controle cognitivo, né? Porque tem mais de uma, né? De fato, então, a gente vê uma correlação negativa entre essas redes em repouso, né? Mas começou-se mais a usar essa terminologia, e mais do que isso, e até a Patrícia pode reforçar bem, né? O pessoal começou a ver que talvez, mesmo a Default Mode, não é bem assim, e talvez assim, a própria Default Mode seja composta de outros módulos, ou que, na verdade, não existe uma rede positiva e uma negativa, mas existe uma grande rede gigante que compõe as duas, né, ou mais, e que tem módulos dentro dela que são negativos e positivos, né? Então, assim, eu acho que tem essa mudança de terminologia e tem esses achados que questionam se, de fato, elas são sub-redes ou são, e que dentro delas tem sub-sub-redes, tá? Então, o próprio artigo da Hannah Damasio, se eu não me engano, né, Patrícia? Eu acho que já comentava algumas coisas nesse sentido, de sub-redes da Default Mode, mas, assim, eu diria que o pessoal que trabalhava com Default Mode atualmente está muito nessa discussão, de fato, de sub-redes e etc. Né? Se a Patrícia quiser comentar alguma coisa. Não, é isso aí, né? O BizDoc tem bastante coisa com parcelamento da Default Mode, né? Parcellation, nem sei como é que seria a tradução, mas a ideia é que ela existe. O próprio artigo que a gente estava discutindo mesmo na quarta-feira também, né? Acha dessa segmentação e tal. Eu acho que é isso aí. Eu tenho mais uma dúvida, assim, não sei se eu posso ficar botando dúvidas, mas o pessoal pode falar também. Eu queria saber, porque a gente mostrou ontem, assim, também na quarta-feira, que o com, ele gera... A gente está usando o com, tá, Sato, de exemplos, assim, porque ele é muito usuário amigável, assim, dizendo. Então, o que a gente mostrou foi aqueles mapas ex, né, que você consegue estimar. Ele gera esses R's, gera esses ex, e se para calcular essa centralidade de rede, né, essa força do node e tal, bastaria pegar esses valores ex que ele te dá e fazer essa conta, assim, literalmente, que nem você mostrou no papel ali, poderia fazer, e isso é calcular a centralidade, ou tem que ter um cuidado extra, uma etapa extra, de pegar esses valores ex e calcular isso fora do programa? Você poderia usar isso diretamente, tá? Assim, pelo que eu me lembro, o que ele usa dentro dos próprios GLMs que ele calcula dentro dele para fazer análise de grupo, já são esses valores ex. Então, se você conseguir exportar, né, você já poderia usá-los diretamente, tá? E aí bastaria somar, assim, e fazer que nem ali no somei. Isso, exatamente. Sim, Massa. sim. Eu acho que você só tem que tomar um cuidado, que isso também acho que depende da versão, tá? Eu não sei se o que ele solta é exatamente o Z, porque ele pode depender... se você for pensar em transformar em Z valor, né, para o Z valor padrão, né, de uma normal 0,1, eu acho que você tem que fazer um passo a mais, que tem a ver com os graus de liberdade, que tem a ver com o número de scans que ele jogou fora no Scrubbing ou não, tá? Mas se você quiser trabalhar mais com uma intensidade da conectividade em si, não se preocupando com o teste de hipótese, mas mais com a amplitude, não com a significância, né, você poderia usar esse Z, que é a transformação de Fisher que foi aplicada ali. Tá? Eu, em particular, tá? Eu gosto, assim, eu tendo a preferir usar os próprios valores da correlação, tá? Que é um valor que eu consigo entender melhor a magnitude dele por estar entre -1 e 1, e na hora de fazer os testes, usar testes não paramétricos, né? Aí não importa se é normal, se não é normal, né? Então, eu prefiro trabalhar desse jeito. Assim, resumindo, acho que eu prefiro tirar as coisas do com e fazer as coisas no R ou no SPSS, que eu tenho mais ferramentas analíticas, né, para fazer essas coisas. Então, você poderia, então, extrair lá. O com, ele tem um diretório, se não me engano, acho que tem um results, que ele salva um arquivo .mat, que é do MATLAB, que grava essas matrizes de conectividade dentro deles, né? E aí você pode pegar, então, esses valores e rodar em qualquer software.
Isso, a gente falou bastante disso nas oficinas, né? Eu acho que na quarta também cheguei a falar dessa questão de tirar as coisas do com. E essa era a minha outra dúvida, assim, desculpa estar tomando tempo, mas é porque a gente tem falado bastante sobre isso nas aulas, que é a questão do quanto você pode confiar, assim, no que o programa te dá, porque mais de uma vez, a Fernanda também comentou isso, e em mais de um projeto, o que o com te dá no second level ali não bate com o que você analisa dele fora do programa. Sim, sim. Uma coisa com os contrastes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua Ó, experiência com isso também. O que então, você acha? assim, é que, na realidade, até porque o com é limitado, assim, acho que eu nem tenho como te falar o que ele faz no second level, porque, em geral, eu uso ele para processar só o first level. Né? Então, Posso assim, repetir de novo? por Só favor. uma curiosidade também, então. Como é que está sendo o seu pipeline assim, de análise? Você vai ter que fazer uma análise dessa. Você usa o com, usa outra Ah, coisa? Segue... ó, Esse eu paper diria que que você mostrou, você segue alguma coisa? até o começo desse ano, né, eu estava usando o com, tá? Porque ele é fácil de rodar, ainda mais quando eu tenho os alunos ali que não sabem programar, é muito mais fácil porque é só apertar botão e tudo mais, né? Mas a gente começou, até no INPD, a gente começou a repensar isso daí, viu? Então, assim, o próprio Aroma, né, que é esse pipeline que tem, que eu descrevi ali, né, tem um site chamado MRI Prep, não sei se vocês já viram, né? Então, a gente, assim, no momento, está até discutindo se de fato não valeria a pena ir para o FMRI Prep, né? E usar ele para processar os dados e depois fazer as coisas nos códigos mesmo, né? Eu acho que provavelmente é o que vai acontecer. A gente provavelmente vai para o FMRI Prep e depois fazer as coisas na unha no R ou em outros programas, né? Mas, assim, se alguém quer manter pela simplicidade, mas ainda arriscar o black box, o com ainda é uma opção, né? Mas enfim, né? Toda vez que você fica preso a um software, não tem jeito, né? A não ser que você programe tudo na unha, né? Mesmo que a gente use o FMRI Prep, talvez você ainda fique um pouco num black box ali do pré-processamento, né? Mas, em geral, acho que não tem muito o que inventar moda no pré-processamento, né? Acho que nas análises é que começa a ter muitas mais coisas, né? Então, o Leonardo está perguntando se o software não tem uma boa documentação. Eles têm uma boa documentação, mas não é uma coisa assim, é uma coisa mais de alto nível, no sentido, olha, eu uso a metodologia que tal artigo comentou. Mas os detalhes, principalmente em situação de exceção, né? Sei lá, você deu um missing data, ou você deu alguma coisa... eles não falam, não é muito claro, né? Então, assim, eu acho que talvez para quem era de exatas, né, assim, até como eu, a Fernanda, a gente gosta de talvez ver a documentação a nível de programação mesmo ali, sabe? Né? E para conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então, a única forma realmente de conseguir fazer isso é a gente ficar debugando o código do com, mas é complicado fazer isso também, né? Uma coisa é você olhar um código que foi feito para ser compartilhado e debugado pelos outros. Outra coisa é você olhar para um código que foi feito talvez para ser feito de uma forma ágil para todo mundo usar, né? Então Valeu, sabe? Pois é, essas questões. Né? O problema do FMI Prep é que ele é bem computacionalmente pesado, assim, demandante, né? E os arquivos ficam mega pesados, ele calcula 1000 coisas, talvez você nem precise, assim, mas, enfim, realmente é o caminho, né? Tá todo mundo usando. é. Eu até mostrei uns pipelines dele. Mas para pré-processar, você faria no com, assim, também sem muito problema, extrair esses aí e já quebraria um galho, assim. Olha, assim, que, apesar de ser um black box e ter seus problemas, né? Pelo menos é fácil de você referenciar em papers, né? Você diz, usou a metodologia tal implementada no software tal. Né? Mas, obviamente, você corre o risco dele ter feito alguma coisa ali, ter lidado com outlier de um jeito que você não esperava, ou mesmo ter bugs, né? Vamos lá, softwares tem bugs, toda hora tem muitos bugs, seja no SPM, no FSL, né? E há muito tempo atrás deu todo um escândalo por causa do AFM em 2016, lembra? Né? Então, assim, faz parte, não tem jeito, né? Eu acho que tudo depende até, talvez, da sua proficiência com linguagem de programação, com quanto você arrisca fazer na mão. E se você se arrisca fazer na mão, né, você também comete erros. Assim, não tem jeito. Quem programa sabe que não tem, é impossível você fazer algo livre de bugs. Assim, você tem que ser... Por isso que a gente tem, assim,
tem toque, né? Quem é programador tem um toque para tentar ficar toda hora procurando o erro ali, né? Para ver se não deixou passar nada, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu sei que já passou de meio-dia, mas vamos aproveitar que o Sato está aqui conosco. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente segura ele. Se não, amanhã, Sato, enfim, sábado, para quem tem criança em casa, principalmente, é difícil, eu sei, mas a gente vai ter uma discussão. Se você quiser aparecer, né, de 4 às 5, vai ter a discussão com o Neuroskeptic. A gente vai chamar ele legal. aqui. E ele falou esse paper do Apple, enfim, ele tenta destrinchar assim, o que está errado na literatura, vai ser legal também. Então, fica um convite. Eu lembro que você trouxe ele para a SBNet, ele ainda continua anônimo ou alguém já descobriu? Assim, na internet, a gente sabe porque a gente teve que comprar as passagens dele, né? Mas, assim, na internet, ele segue anônimo. Assim, Na internet ele segue anônimo, legal. Segue legal. anônimo. Não, e ele tem toda uma discussão agora de se você pode publicar artigos científicos com pseudônimo, né? Porque, teoricamente, não poderia. Tem todo um debate se você pode, porque ele publicou com pseudônimo, né? Sim, e sim. você pode publicar ou não, então acho que ele segue anônimo, assim, até onde eu sei. Então, mistério, legal. galera. Amanhã, 4 horas, então, né? 4 a discussão lá com o Olavo, enfim, fica o convite se quiser entrar para conversar e tal, vai ter um legal, debate sobre o quão confiável é o dado, né? Todas essas questões que a gente sabe que é problemática da análise. Show de bola. Então tá, pessoal. Ninguém tem mais nenhuma ponderação, alguma pergunta, a gente encerra. Vou dar 1 minuto aqui para alguém se prontificar. Oi. Minuto de silêncio? Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Claro, por favor. Professor, primeiro eu gostaria de te agradecer pela aula. Eu não sou da área e para mim foi bem didática. Eu consegui assim acompanhar tranquilo. Mas eu queria fazer uma pergunta no sentido de que o meu projeto, a princípio, era uma intervenção, né, com exercício físico. Ixi! Pois é, então. Nem o tal que eu falei, eu aposto que você já vai falar. Eu já pensei, meu Deus, meu mundo caiu. Não, não tanto, mas... e a princípio era para ser uma intervenção crônica. Então, a gente ia utilizar a neuroimagem para o efeito crônico. No entanto, nós tivemos a pandemia e, infelizmente, não foi possível realizar a intervenção, que era para acontecer esse ano. E aí nós tentamos adaptar, pensamos em adaptar para o efeito agudo. E quando você falou da limitação, logo me veio o efeito agudo, que é exatamente isso. E eu queria ver de ti, assim, se você acredita que teria alguma forma de eu minimizar essa limitação. Foi colhido dado de fMRI em repouso? E é um projeto que ainda vai acontecer, mas vai ter que ser efeito agudo agora, não tem mais a possibilidade do crônico, porque a ideia era fazer um efeito crônico bem longo, assim, uma intervenção bem longa. Então, a ideia era trabalhar com a conectividade funcional. E aí ia ter o repouso e ia ter o grupo intervenção. Certo. E, muito provavelmente, a condição física deles vai ser diferente, né? Antes e depois, ou não? Sendo efeito agudo, não. Mas a gente pretende avaliar a aptidão física também deles para um provável confundidor. Mas, assim, o teste que você vai fazer vai ser imediatamente após a intervenção aguda? Assim, A ideia era. Tá, entendi. E eu não sei, eu acredito que talvez você tenha que colher algum dado extra, né? Algum dado talvez associado mais à parte vascular, tipo uma sequência de ASL, alguma coisa assim, né? Tá. Que você possa comparar também, né? Esse é um grande problema, tá? Então, o que eu acho que daria para fazer, né, no sentido de tentar argumentar que de fato foi algo mais neural e não vascular, né? É você colher medidas associadas ao sistema vascular, por exemplo, então o ASL, né? E mostrar que não tem efeito tão grande nessas sequências vasculares, né? Mas que tem efeito na conectividade funcional em si, né? Então isso acho que daria. O problema é se você vê efeito nessas medidas também, aí não teria como saber, né? Tá. Então, esse de fato é um problema, né? Mas eu acho que você pode tentar, então, colher essas outras medidas e mostrar que não tem efeito nelas. Tá, muito obrigada. Imagina.
Bem, então tá, gente. Muito obrigada, Sata, por ter participado. Foi ótimo a sua aula mexendo ali. Eu tenho que tentar fazer isso também. Conseguir, não sei como você faz, né? Você fica segurando, enfim. Tentar fazer com os desenhos fica bem mais didático mesmo. Então, muito obrigada por ter participado e por todos vocês estarem aqui. E beleza, até amanhã, então, gente, tá? Amanhã nos encontramos 1h30 da tarde para mais uma sessão. Tá bom. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Foi um prazer enorme. Obrigado por todo mundo pela atenção. E manda um abraço aí pro Giovanni, o pessoal aí, pro Rode, Christian, meus amigos aí. E, então, o Leonardo está pedindo os papers, né? Deixa eu até vou copiar aqui no chat, então. Daí todo mundo pode ter acesso, se a Patrícia quiser depois também copiar. Beleza, eu posso colocar na pasta lá. A gente tem uma pasta também no Dropbox. Vocês têm uma pasta que se chama Outros Artigos Interessantes, tá? Que não é da semana 1 nem da semana 2. Daí eu posso colocar lá também. Eu abro aqui e daí eu copio para lá. Bom, de qualquer forma, assim, tá aqui no chat, mas eu tenho eles aqui também se precisar, tá bom? Então, engraçado, agora olhando o nome com calma, acho que eu conheço metade das pessoas que estão aqui. Mas obrigado então pela participação de vocês aí. Tchau, tchau. Até mais, Fernanda. Até mais. Tchau. Bom dia para vocês. Bom dia, gente.